quadro urbano tem como tema as orlas de Florianópolis. Os profissionais com quem conversamos são unânimes em dizer que as soluções são pontuais, falta um plano que integre os projetos. Fomos até as orlas de Cacupé, Santo Antônio de Lisboa, José Mendes e Coqueiros. No continente, a realidade não é diferente dos outros bairros. O arquiteto Paulo Gobi participou da segunda oficina de desenho urbano, realizada em 2007, e fez um estudo para a orla da região, englobando Abraão, Itaguaçu e Coqueiros. A proposta principal foi integrar os bairros a partir da borda d'água, com um caminho livre e utilizando o próprio cenário do local, com faixa de areia, pedras e as construções consolidadas. E essa integração ela foi feita uma proposta que é viável, no fundo ela é viável, que possa ocorrer essa integração integral, né? Onde teria a ciclovia e teria a liberdade de passagem livre na linha d'água, que é o mais importante, né? Que hoje a gente anda em Coqueiros, é uma paisagem fantástica, mas tem vários trechos que a gente não tem contato. Hoje existem basicamente áreas de estar na orla, como o próprio local onde gravamos a entrevista. É uma área de estar, mas é infelizmente um lugar super extremamente precário. Fora isso, existe nessa parte de Itaguaçu, Praia da Palmeira, existe um trabalho até interessante de decks, onde as pessoas, a gente percebe que as pessoas se apropriam bastante desse espaço, mas é de estar, ela não é de outro tipo de diversão, né? A ciclovia não existe, né? E fazer ciclovia dentro da pista do automóvel, a gente já sabe que é um caos urbano no nosso bairro, e está cada vez ficando mais difícil, né? Devido a esse crescimento desenfreado, né, na nossa região. Então a ciclovia teria que ter uma opção, e essa opção nos passeios públicos que existem também não há condições, são muito estreitos, né? E então a grande atividade de lazer que ocorre está lá na ponta do bairro, que é o Parque de Coqueiros. Vamos para o bairro José Mendes, no centro da cidade. O que se vê é o mesmo cenário, decks pontuais e abandono. Se a população não ocupa o espaço público por falta de condições, o resultado é a insegurança. O projeto para qualificar essa orla foi feito pelo grupo do arquiteto Ronaldo Martins, com proposta de intervenção durante a segunda oficina de desenho urbano de Florianópolis. Como os arquitetos Michel e Nelson já falaram lá no início do programa, o que está acontecendo não é um problema específico de Florianópolis. Então, poucas populações, poucas sociedades estão sabendo achar uma metodologia que permita acompanhar o desenvolvimento do processo urbano. Na minha opinião, e também de alguns autores e de pessoas que já experimentaram essa metodologia em áreas metropolitanas importantes, um dos principais caminhos que poderia se assumir seria o órgão de planejamento ser mais aberto a consultorias externas, compreende? E trabalhar numa escala de macro cidade, trechos de bairro e detalhes da cidade. E além de fazer esse planejamento, está em constante supervisão do que ela está propondo e o resultado do que está ocorrendo. A consequência dessa falta de planejamento e interface com outras instituições e urbanistas são projetos e estudos engavetados. De fato, foi um exercício que ficou arquivado, né? Como todos os nossos colegas também fizeram vários trabalhos, fizemos vários trabalhos, discutimos, apresentamos para as várias equipes que estavam presentes, mas são ideias, né? Na verdade, o que falta mais até do que simplesmente um convite é a vontade política de querer fazer essas coisas, né? E vontade política precisa de políticos que assumam, que tenham coragem de fazer, que façam pelo bem, né? Porque se fizerem, a comunidade não vai votar contra, ela vai votar a favor, ela quer isso. Acontece que como é que eu digo assim, os projetos são muito pontuais, né? Mesmo nesse litoral, existem alguns decks apoiados sobre esses passeios bem exíguos, mas existem alguns decks de estar, que já é um passo, mas são projetos isolados. O espaço urbano, ele é resultado das diferentes forças sociais que atuam sobre ele. Se essa gestão não é bem conduzida, ele fica deteriorado, ou então ocorre uma dominância de um grupo sobre o outro,
que também não é interessante na democracia, não é? Então deveria haver um maior equilíbrio. Para haver esse maior equilíbrio, tem que ter as instituições com uma estrutura de poder um pouco diferente do que as sociedades estão estruturando. Eu me despeço com a seguinte reflexão: que projetos estamos deixando para as orlas de Florianópolis? Qual a identidade que queremos para a cidade? Bom, e o nosso encontro, você já sabe, é toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá! Essa integração ela não existe porque, na verdade, está faltando politicamente corretos, né? Pessoas que estejam a fim de mudar, pessoas que estejam a fim de fazer o que Curitiba fez, por exemplo. Onde hoje qualquer prefeito que entra naquela cidade, se não dá sequência àquilo que os outros deram início, se não dá sequência às ideias modernas que existem na cidade, eles são rejeitados.